Estou mais uma vez postando um vídeo em defesa da nossa fé católica com o tema batismo, porque uma irmãzinha, ouvinte dos meus áudios, me pediu que eu mandasse um vídeo falando sobre batismo. E, minha gente, eu tenho um vídeo velho falando batismo, eu estou fazendo aqui, filmando um vídeo mais novo. Bom, batismo, a gente sabe que batizar sempre é com água, né? Sem água não se batiza. E existem duas formas de se batizar o cristão, com os nomes: o batismo por aspersão e o batismo por emersão. Está entendendo? Duas formas. O batismo por aspersão é o batismo que é usado e feito pela Igreja Católica, que é aquele batismo com pouca água. O batismo por emersão é o batismo que hoje é feito e usado pelos nossos irmãos evangélicos protestantes, que é aquele batismo que se mergulha. Mas na realidade, meu povo de Deus, o batismo por aspersão, que é o batismo que a Igreja Católica usa, ele já vem desde os apóstolos. Eles eram feitos nos apóstolos. Por isso o batismo por aspersão é um batismo bíblico, entendeu? Ele é um batismo bíblico. Tanto é que a gente vê o exemplo, que ele é um batismo bíblico. Bem aqui na Bíblia Sagrada, como eu estou aqui com a Bíblia, a palavra de Deus na mão, entendeu? Aqui está escrito em 1 Coríntios, quer ver? Veja aí, 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, né? Não está aqui, como eu quero falar do batismo para vocês. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 16, olha como foi que Paulo disse. Ele disse: batizei também a família de Estéfio. Olha ele falando aí. Batizei também a família de Estéfio. Então o batismo efetuado pelos apóstolos, eles batizavam família. E aí 1 Coríntios 16, como eu acabei de ler aqui para mim e para vocês, ele está dizendo a nós quem ele batizou: a família de Estéfio. E quando fala de família, é onde nós católicos acreditamos no batismo de criança. Que geralmente toda família, a maioria, mais ou menos 80% ou 90%, tem criança nas famílias. Até porque naquela época dos apóstolos, a mudança do judaísmo para o cristianismo, não existia a lei de mulher ligar. E a maioria eram crianças, a gente tem certeza. Então, por esse batismo que os apóstolos efetuavam nas famílias, nós católicos chegamos a acreditar no batismo de criança. Como também está aqui em Atos, bem aqui em Atos, capítulo 16, versículo 15, olha o que foi que ele disse. Depois foi batizada ela e sua casa. Quem é essa ela com sua casa? Que diz aqui em Atos, capítulo 16, versículo 15, que diz que foi batizada. Essa ela era Lídia, porque também ela aceitou a fé, e aí foi batizada ela e a casa. E a casa que foi batizada era a família dela. Mas nem aqui encontramos ainda um texto que diz assim: menos as crianças. Não fala. É nós católicos acreditamos, meu povo de Deus, no batismo das crianças, devido aos apóstolos estar batizando as famílias, entendeu? E por fim a gente vê aqui em Atos 2:38. Pronto, em Atos capítulo 16, vamos ver aqui, Atos capítulo 16, versículo 13, vamos ver aqui, Atos 16, versículo 33, olha aqui: logo foi batizado ele e todos os seus. Quem foi esse ele que foi batizado, ele com os seus? Foi aquele carcereiro que segurava, era a guarda da cadeia, que eram presos cristãos, e depois que as cadeias se abriu e ele ficou nervoso, ele se arrependeu, aceitou a fé cristã e foi batizado. Ele, como está aqui em Atos 16:33, ele e todos os seus. Quem são esses seus? A família dele. Aqui não está escrito que esses seus, não está escrito assim, menos as crianças, não, de forma alguma. Mas todos foram batizados. É outra razão, meu povo de Deus, de nós católicos acreditar no batismo de criança, efetuado na igreja. Tem também aqui na Bíblia, em Atos, mais outro texto que eu vou citar, Atos 2:38. Pedro, fazendo aquela primeira pregação, ele disse assim: arrependei-vos, viu? Respondeu: arrependei-se cada um de vocês e sejam batizados em nome do Senhor Jesus, viu? Para que sejam apagados os vossos pecados. Aqui a gente vê na palavra de Deus, aqui na Bíblia, que Pedro pede o arrependimento do povo que estava se convertendo,
E quando eles se arrependessem dos pecados, eles fossem batizados, para que seja perdoado. Por que assim? Vamos fazer mesmo assim, porra, então o certo é o batismo mesmo, que a pessoa primeiro se arrepende para poder valer, que é o batismo que o nosso evangelho diz que tem que ser por imersão, que é mergulhando. Que é assim, a pessoa se arrepende, mas por que isso? Assim, vou dizer para vocês, é porque ali era mudança. Quem era judeus, passar para ser cristão, eles tinham pecado judeus. E para ser cristão, não pode ter pecado. Você que é batizado, mas está no pecado, está errado. Porque estando no pecado, o batismo não vai valer. Por isso que eles se arrependem para poder ser batizado. Uma criança tem pecado? A criança não tem pecado de ser primeiro se arrepender. A criança ela tem pecado que é descontado com a água do batismo. E não com arrependimento. Está entendendo? Aí, beleza, aqui o nosso irmão diz, o certo é o nosso batismo, né? Que pede para se arrepender, para ser perdoado. Mas é porque eles esqueceram, gente, do versículo 39. Está bem aqui na Bíblia. Aqui na Bíblia, Atos capítulo 2 também, versículo 39. Sabe o que está dizendo aqui? Olha como é que diz. A promessa é para vocês e para os seus filhos. Está vendo aí? Pedro dizendo para que é a promessa. A promessa é para aquele povo que está recebendo o batismo e também para os seus filhos. Olha divino na frase. Que se o batismo for só para os grandes, isso é assim, todos sejam batizados, então no 38. Se arrepende e perde os pecados e beleza. Pronto. Mas não, a promessa é para vocês. Ficou bem. E também para os filhos de vocês. Está vendo aí? Aonde o batismo está caindo nas crianças. Quando ele divide a frase, a promessa não era só para aqueles que estavam se convertendo e estavam se arrependendo, mas também para os filhos dele. Está bem aqui em Atos 2, 39. E outra, nós não só acreditamos aqui na Bíblia, que é um dos pilares da igreja. Nós acreditamos também, um dos pilares da igreja chama magistério. E o magistério da igreja ensina que o termo grego para filho, naquele tempo de mudança de judeus para cristianismo, o termo grego teknis significa criancinha de colo. E naquele tempo era usado o termo grego teknis, que significa criança. É por isso que no versículo 39, cabe de dizer claramente para nós que o batismo é para todos, principalmente as criancinhas. Me dê a promessa para vocês e vossos filhos. Vocês estão acreditando no que eu estou falando? Eu estou explicando a palavra de Deus. Outra, que eu vou dizer para vocês. Todo cristão, que nós hoje, ele tem que ser batizado como? Substituindo a circuncisão do Antigo Testamento. Sabe por quê? Porque o batismo era a circuncisão da nova aliança. O batismo é a circuncisão da aliança. O batismo hoje é isso. Ele é a circuncisão da nova aliança. Por que eu digo isso a vocês? Porque na antiga aliança, quando começou o povo de Deus, lá no Gênesis está escrito que o povo, para fazer parte do povo de Deus, para receber as ofertas dos sacrifícios por Moisés, os profetas, aliás, os líderes religiosos, tinham que ser circuncidados. E era a lei de Deus, está bem aqui em Gênesis, capítulo 17, versículo 12, né? Onde diz assim, onde diz assim, que a circuncisão era feita com 8 dias de nascido. E quando naquele tempo que aquele povo era circuncidados, está entendendo? Era circuncidado. Eu não tinha nenhum conhecimento com lei. De forma alguma, eu não tinha conhecimento com a lei. E eram batizados, ou era circuncidado. E os pais levavam as crianças bem miudinhas, para que aquela circuncisão era o sinal da aliação. Você fazia parte do povo de Deus, você passava a ser judeus, naquele tempo chamava judeus, através daquela circuncisão. Com 8 dias não tinha nenhum conhecimento de nada. E o batismo de hoje está substituindo a circuncisão da lei. Quer ver? Vamos aqui para Colossenses. Colossenses, capítulo 2, versículo 11. Olha como é que Paulo diz. Estais circuncidado pela circuncisão de Cristo. Olha aí. Ele perguntando aos cristãos de Colossenses se eles estão circuncidados com a circuncisão de Cristo. Olha, ele falando de circuncisão. Por que ele fala isso? Porque o batismo hoje substitui
a circuncisão da antiga lei. A gente vê que dá cobertura e apoio a ser batizado. Criança, que é aquelas criancinhas, quando era circuncidada, não tinha nenhum conhecimento. Pela fé dos pais, é que levava a igreja para circuncidar, para fazer parte da lei, sem saber o que era lei. Hoje é a mesma coisa. O pai e a mãe levam a sua criancinha para batizar, para fazer parte da lei cristã, sem saber. É a mesma que acontecia naquele tempo do Antigo Testamento. Por isso é uma das razões de nós católicos acreditar no batismo na Igreja Católica, ou grande ou pequeno. Tem mais uma coisa, vou dizer para vocês. Eu estou explicando isso para vocês, agora vamos ver aqui, que diz mais aqui. É assim, que tem muita gente que diz assim, mas a criança ela não pode ser batizada porque ela não acredita. E a criança, para quem crê, tem um diz assim. Por isso que não tem saído da igreja católica, porque como os católicos batizar a criancinha que não acredita, ele diz que não acredita, eles que dizem, aí não quer ser católico mais. E não é bem assim. Porque você sabia que as crianças também creem? Crê. Jesus fala de crianças que creem. Que vamos bem aqui para Mateus, na Bíblia Sagrada. Mateus, aqui, vamos ver se as crianças aqui eu não tenho. Ó, gente, esse vídeo é longo. Tenha paciência de ouvir. Se você não puder ouvir até o fim, faça assim, para onde você puder ouvir, tiver paciência, depois você prolonga para frente. Mas veja todo, que é muito rico. Tem muito sentido para a nossa fé cristã, no sentido do batismo. Como eu estava dizendo, a criançada também crê. Olha aqui que Jesus diz em Mateus 18,6. Qualquer que escandalizar um desses pequenininhos, é a mim que se escandaliza. Está vendo? Qualquer que escandalizar um desses pequenininhos, que crê em mim. Olha Jesus dizendo, qualquer que escandalizar um desses pequenos, que acredita em mim. Ele está falando de pessoas pequenas que acreditam. Tem mais? Eu vou falar mais aqui. Tem outras passagens aqui, que a gente acredita. Jesus fala da criança que também crê. Bem que em Mateus 18,3, como eu disse. Disse, em verdade vos digo. Se você não se converter, viu? E não fizer como os criancinhas, não pode entrar no reino do céu. Está vendo aí? Está aqui em Mateus 18, versículo 3, onde diz aqui, se vocês não se converterem, viu? Não se converterem, e não fizer como as crianças. Olha, vocês sabem, só pode se converter quem acredita. E ele está dizendo, se você não se converter e não fizer como essas criancinhas, não pode entrar no reino do céu. Então ele quer dizer nessa passagem que as crianças acreditam, porque só se pode converter quem acredita. Ele está dizendo, se você não se converter como essas crianças não entram no céu, então ele comparou a pessoa adulta, tem que se converter e só se converter acreditando com as crianças. Por quê? Porque as crianças creem nesse texto. Dá de entender que mesmo sem elas terem o conhecimento com as coisas do mundo, eles acreditam. Está a palavra aqui dizendo bem claro. E tem mais outra. Agora essa outra passagem aqui acaba de encaixar a crença na criança, dizendo que a criança crê. Que vamos ver bem aqui em Mateus. Mateus capítulo 21, versículo 16. Olha como Jesus disse. Nunca leste pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tirar-te perfeito louvor. Está vendo aí? Vocês nunca leram? Da boca, olha aqui, nunca leram. Olha, da boca dos meninos e das criancinhas de peito. O que é que ele disse que tira dela? Da boca dessas crianças, tira o quê? Tirar-te perfeito louvor. Ele está dizendo que tira perfeito louvor da boca das crianças. Agora eu pergunto a vocês, agora eu vou falar para vocês, só pode louvar perfeitamente quem crê. E ele está dizendo aqui, tiraste perfeito louvor. Da boca das criancinhas, tiraste perfeito louvor. E o que é que está na boca de uma criança? Não é aquele chorinho? Ela nem sabe falar. E ali é um perfeito louvor. E eu digo para vocês, só se pode louvar perfeitamente quem se crê. Está pronto. Não tem mais saída para nós dizer que uma criança não pode ser batizada, porque elas também crê. Está entendendo? Tem paciência com esse vídeo, não desliga, se tiver apertado, desliga, mas continua escutando para frente outro dia. Continua, porque é rico esse livro, para defender nossa fé com referência ao batismo. Entendeu? Então tá aqui, daqui não tem saída para nós ter nenhuma dúvida. Outra, o batismo por aspersão
e imersão, ele é um batismo, gente, sabe o quê? Com pouca água. Para quem não sabe, o batismo por aspersão é aquele batismo com pouca água. O batismo por imersão é aquele batismo com muita água. Tá entendendo? E por isso que eu quero falar ainda, como eu estou falando de batismo, é assim, as pessoas, elas foram batizadas, vocês sabiam que elas foram batizadas? Também elas foram batizadas no tempo de Moisés. Tá entendendo? No batismo das crianças, no batismo por imersão, era aquele batismo que João ensinava as pessoas a se batizar. Mas vamos ler aqui, eu vou ler para vocês aqui na Bíblia, para vocês verem, aqui na cópia da Bíblia, para vocês verem o que acontece. Paulo foi a uma comunidade chamada Éfeso, vou explicar, está aqui escrito na Bíblia, essa passagem que eu vou explicar. E lá em Atos 19, 2, como está aqui escrito, eles chegaram lá e disseram assim, vocês já receberam o Espírito Santo? Porque lá em Éfeso tinha uns cristãos que tinham se convertido. Eu vou explicar para vocês verem o que significa o batismo por imersão, como tem sentido para o cristianismo, que é o batismo nosso irmão evangélico acredita e faz. Todo evangélico aceitou Jesus, vamos para as águas se batizar, mergulhar. Não, esse batismo acabou-se. Até porque esse batismo não tinha sentido para o cristianismo. Está aqui, Atos 19, 2. Os cristãos chegaram em Éfeso, está entendendo? E quando chegaram em Éfeso, sabe o que aconteceu? Eles perguntaram para Paulo, para aqueles cristãozinhos que estavam lá em Éfeso, vocês já receberam o Espírito Santo? Está bem? Atos 19, 2. Vocês já receberam o Espírito Santo quando vocês acreditaram? Ele perguntou. Eles responderam, nem mesmo ainda ouvimos falar de Espírito Santo. O resultado do batismo na imersão, que é isso que mergulho que os crentes fazem. Os cristãos naquela época nem sabiam se existia Espírito Santo. Olha como é desvalorizado o batismo por imersão dentro da lei do cristianismo, que é a lei que nós estamos, que é pela graça e não mais pela lei. Eu estou explicando para vocês todo o sentido de batismo, para vocês entenderem por esse vídeo. E sabe o que acontece? Aí, eles ouvindo isso, aí Paulo perguntou, e qual foi o batismo que vocês foram batizados? Eu estou lendo aqui em Atos 19, versículo 3. Ele perguntou, qual foi o batismo que vocês foram batizados? Porque não sabia nem existir Espírito Santo. Aí responderam, versículo 4. Responderam dizendo assim, nós fomos batizados no batismo de João. No versículo 5, olha o que foi que Paulo disse. Não, esse batismo, versículo 4, que você receberam no batismo de João, João batizar para arrependimento de pecado e para que o povo acreditasse naquele que haveria de vir antes dele. Gente, foi o que Paulo respondeu para eles que não sabiam nem que existia Espírito Santo. Olha o resultado do batismo que se mergulha na água, que é o batismo dos crentes. Está vendo o resultado aí? Olha o que aconteceu. Versículo 5, Atos 19, 5. Eu estou lendo aqui, ó. Leia também na Bíblia vocês, para vocês verem que vocês vão comprovar o que eu estou dizendo. Sabe o que ele disse? Aí aqui ele diz, e os que ouviram, ó, Atos 19, 5. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha aqui. Os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Olha. Tornaram-se batizar, porque o batismo por imersão não estava valendo. Porque ele nem sabe que existe Espírito Santo. Que é esse batismo que os crentes só querem saber dele. Aceitou Jesus, corre para dentro de um tanque d'água. Não é mais válido, gente. Até porque esse batismo de João, ele só existiu até o Carvalho. Quer ver? Vou provar para vocês. Ele só foi existido até o Carvalho. Está bem aqui, Romanos, capítulo 6, versículo 3. Quer ver? Ó? Eu vou ter. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Veja como é isso que eu estou dizendo para vocês. Como é verdade. Fomos batizados aqui. Olha aqui, Romanos 6, 3. Fomos batizados. Deixa eu procurar bem aqui. Romanos. Esse aqui eu perdi o versículo dele. Mas você vai entender agora. Romanos. Fomos batizados na morte de Cristo. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo que foi batizado na morte de Cristo. Romanos, capítulo 6, versículo 3. Fomos batizados na morte de Cristo. Agora pega na morte de Cristo. Onde foi que Cristo morreu? Ele morreu onde foi? Foi na beira de uma água. Que Paulo disse que foi batizado na morte de Cristo.
Foi na beira do mar? Não, ele morreu no Carvalho. E lá no Carvalho, que eu sei, que lá não existe água para ser batizado. Tá vendo? Por isso que eu resolvi para vocês que o batismo por imersão só existiu por João até o Carvalho, até no tempo dos apóstolos. Daí para cá agora é o batismo por aspersão. Porque na morte de Cristo no Carvalho, o que eu sei, como está aqui em Romanos, o que eu sei, sabe o que acontece? Como está aqui em João 19:34, que a água que tinha lá só foi aquela água que saiu quando os judeus, os soldados, furaram de lá só aquele pouquinho de água que disse do corpo de Cristo. Depois dele morrer, saiu sangue e água. Aquele pouquinho de água foi o que saiu. E foi nessa morte que Paulo está dizendo aqui, que eles foram batizados. E se foi nessa morte, foi com aquele pouquinho de água que hoje representa o batismo por aspersão, que é com um pouquinho de água que o padre coloca na cabeça da criança. Está vendo aí o que eu estou dizendo para vocês? Dá para entenderem o que eu estou falando a vocês, para vocês entenderem o sentido do batismo, para nós entender. Outra, o batismo é com pouca água. Está bem aqui também na Bíblia Sagrada, gente. Eita, alto comprido, né? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2. Todos foram batizados em Moisés e na nuvem e no mar. Olha aí. Todos foram, está dizendo aqui, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2, que todos foram batizados em Moisés na nuvem. Agora o batismo daquele povo de Deus lá em Moisés na nuvem, como era que era? Está bem aqui, na Bíblia. Está bem aqui, em Êxodo 14, no livro de Êxodo. Êxodo 14, vamos ver como era esse batismo. Em Moisés, que é esse que Paulo está dizendo que todos foram batizados lá. Êxodo capítulo 14, versículo 16 diz: aonde o povo de Israel passava, no meio do mar vermelho, e o povo não mergulhou. Está vendo aí? O mar abriu, o povo passou a pé enxuto e ninguém se morreu. E foram batizados. Aí foi mergulhando? Não foi não. Porque quando eles passaram naquele mar, que abriu de um lado e de outro, passaram a pé enxuto. Então foram batizados com um pinguinho de água não pisava, porque o mar estava todo aberto. Olha o batismo por aspersão acontecendo nesse férias que eu estou lendo, que é o batismo que a Igreja Católica hoje usa nas crianças com pouca água. Agora também está escrito aqui na palavra, que em esse capítulo 14, versículo 28, eu li o 18, que é o batismo com pouca água, que é isso que a Igreja Católica usa. Mas está escrito aqui também, em esse capítulo 14, versículo 28, que veio um povo, e eles também foram batizados. Sabe o que aconteceu? Esse foi batizado mergulhando, do jeito que os crentes fazem. Mas sabe o que aconteceu? Todos morreram, que era o exército de Faraó. Viu perseguindo o povo de Deus. Por isso quem persegue, quem é contra o batismo com pouca água, está perseguindo meio desse povo. E o resultado dele foi morrer, como está aqui em esse capítulo 14, versículo 28. Está vendo? Quem mergulhou foi os egípcios, que estavam perseguindo o povo de Deus, como está aqui em esse 14, 28, lá morreram. Olha o resultado aí do batismo mergulhando, que é o batismo por imersão, se ele foi morrer, porque estavam perseguindo. Então, se você passa com a lei de evangelho e vai perseguir quem batiza uma criança que é pouca água, está no lugar desse povo do Egito, que morreram perseguindo a igreja, o povo de Deus, como está bem aqui. Não tem saída para nós dizer que o resultado disso. Bom, aqui agora eu cheguei no final desse assunto de batismo. Espero que vocês entendam o que eu acabei de ler. Expliquei para vocês ficarem bem claro que o sentido do batismo verdadeiro é o da Igreja Católica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.